No dia da minha entrevista para a bolsa de estudos dos meus sonhos, acordei e descobri que minha mãe tinha queimado meu passaporte, meu diploma e todas as minhas roupas formais. O despertador tocou às 6 em ponto, mas eu já estava acordada há pelo menos meia hora, encarando o teto com um sorriso idiota no rosto. Era o dia. A entrevista para a bolsa de estudos na melhor universidade de engenharia do país. Anos de noites mal dormidas, de notas perfeitas, de projetos extracurriculares. Tudo se resumia às próximas horas. Levantei da cama sentindo aquela eletricidade boa, a ansiedade que te move para frente. Fui direto para o armário, pronta para vestir o meu único terno, um conjunto cinza que meu pai me deu antes de falecer, minha armadura da sorte. Mas ele não estava lá. Franzi a testa. Devo ter deixado na cadeira. Também não estava. Comecei a procurar com um pouco mais de afinco, o coração já batendo de um jeito estranho. Cadê meu terno? E a pasta onde eu guardava meu diploma do ensino médio e meu passaporte? Ela sempre ficava na escrivaninha. Sumiu. Um cheiro fraco de fumaça quase químico chegou ao meu nariz. Achei que estava imaginando coisas, talvez algum vizinho queimando lixo cedo. Mas a sensação ruim na boca do estômago não passava. Desci as escadas correndo. Minha mãe, Lara, estava na cozinha, cantarolando baixo enquanto passava um café, com uma tranquilidade que me pareceu forçada. Bom dia, filha. Dia de brilhar, hein? Ela disse, sem se virar. Não respondi. O cheiro estava mais forte ali. Segui o rastro que me levou até a porta dos fundos que dava para o nosso pequeno quintal. E foi lá que eu vi. Ao lado da lavanderia estava nosso latão de lixo de metal, aquele que usávamos para queimar folhas secas. Uma fumaça quase invisível ainda subia da tampa. Eu caminhei até lá devagar, sentindo minhas pernas fracas, rezando para estar errada. Cada passo era uma tortura. Levantei a tampa de metal quente e o ar foi arrancado dos meus pulmões. Lá dentro, um monte de cinzas escuras e restos disformes de tecido e papel. No meio daquele carvão, consegui distinguir o brilho metálico de um botão do meu blazer e um canto plastificado e retorcido do meu passaporte. A minha foto me encarando como um fantasma derretido. Meu diploma, meus documentos, minha única roupa decente. Tudo transformado em um monte de lixo fedorento. Voltei para a cozinha trêmula, segurando a tampa quente que tinha queimado a ponta dos meus dedos. O que você fez? Minha voz saiu como um sussurro rouco. Lara se virou com uma expressão de surpresa ensaiada. Do que você está falando, Karen? Eu levantei a tampa. O latão de lixo. Meu terno. Meus documentos. O que você fez? Ela olhou para a tampa, depois para mim, e teve a audácia de forjar uma cara de preocupação. Ah, meu Deus! Filha, aquela pilha de coisas velhas no seu quarto? Achei que era para jogar fora. Tinha tanto pó, parecia um risco de incêndio. Só quis te ajudar a organizar as coisas antes do seu grande dia. A desculpa era tão esfarrapada, tão absurda, que por um segundo eu não consegui sentir raiva, apenas um vazio gelado. Ela não tinha se enganado. Ela tinha feito de propósito. Ela olhou para o relógio na parede. Nossa, olha a hora. É melhor você se arrumar. A calma dela era a coisa mais cruel que eu já tinha visto. Ali parada no meio da cozinha com o cheiro de fumaça impregnado no meu cabelo e a certeza da traição me sufocando, eu tive vontade de gritar. Em vez disso, subi para o meu quarto, tranquei a porta, peguei o celular com as mãos trêmulas e disquei o número do meu melhor amigo. Felipe, eu disse com a voz embargada. Eu preciso de ajuda. Acho que a minha mãe acabou de destruir o meu futuro. Felipe chegou em menos de 15 minutos com o rosto pálido de preocupação. Ele subiu as escadas sem nem falar com a minha mãe, que continuava na cozinha, e entrou no meu quarto. Mostrei a ele o estado das minhas mãos, com as pontas dos dedos vermelhas, e contei a história toda de novo, a voz falhando. Ele não disse nada, apenas me abraçou forte. Foi um abraço que dizia, eu acredito em você, você não está louca. Quando me soltou, seus olhos tinham uma fúria que eu mesma ainda não conseguia sentir, soterrada pelo choque. Aquela mulher. Ela passou de todos os limites, ele sussurrou, olhando para a porta como se pudesse incinerá-la com um olhar. Mas você não vai deixar ela vencer. Você vai nessa entrevista. Revirei meu armário em desespero. Não havia nada. Camisetas de banda, moletons velhos e jeans. Formalidade zero. Felipe, em um gesto de solidariedade, tirou a própria camisa social que usava por baixo da jaqueta, uma peça simples, azul clara, e me entregou. Veste, vai ficar grande, mas é melhor que uma camiseta do Metallica. Troquei de roupa ali mesmo. A camisa dele cheirava ao seu amaciante e era ridiculamente grande em mim, mas era um uniforme. Coloquei meu jeans mais escuro e um par de sapatilhas. Eu parecia uma adolescente que tinha pegado a roupa do irmão mais velho. O caminho até o prédio da fundação foi um borrão de trânsito e silêncio tenso. Felipe dirigia com os nós dos dedos brancos no volante, enquanto eu olhava pela janela, a cidade passando sem que eu registrasse nada. Chegamos 20 minutos atrasados. O saguão era puro mármore e silêncio. Uma recepcionista me olhou de cima a baixo com desprezo discreto antes de me indicar a sala de espera. Lá, 2 outros candidatos aguardavam. Um rapaz de terno preto impecável e uma moça com um vestido de corte perfeito. Ambos me fuzilaram com os olhos, julgando minha aparência, meu atraso, minha existência naquele ambiente. Sentei na ponta de uma cadeira, sentindo meu rosto queimar de vergonha. Quando chamaram meu nome, minhas pernas pareciam feitas de cimento. Entrei na sala e dei de cara com uma mesa longa e 3 rostos impassíveis. Um senhor de cabelos brancos no centro, ladeado por 2 mulheres de meia idade com expressões igualmente severas. Senhorita Karen. Está atrasada, disse o homem, sem sequer um bom dia. A cadeira à minha frente pareceu a milhas de distância. E sua vestimenta? Alguma razão especial para a informalidade? Meu cérebro gritava para eu mentir. Dizer que o carro quebrou, que houve um acidente, qualquer coisa plausível. Mas ao olhar para aquelas 3 figuras que já tinham me condenado, algo dentro de mim instalou. Eu não devia nada a eles. Abri a boca e a verdade saiu crua e sem floreios.
Peço desculpas pelo atraso e pela minha roupa, comecei, a voz surpreendentemente firme. Acontece que esta manhã, minha mãe queimou meu único terno, meu passaporte e meu diploma de conclusão do ensino médio em uma lata de lixo no nosso quintal. O silêncio que se seguiu foi pesado, absoluto. Os três se entreolharam. A mulher à direita pigarreou. O homem no centro ajeitou os óculos. Entendo, ele disse, com um tom que claramente dizia o contrário. Bem, vamos prosseguir então. A entrevista durou 10 minutos. As perguntas foram feitas de forma mecânica, sem interesse real. Eu respondia tudo no piloto automático, sabendo que cada palavra era inútil. Eles já tinham decidido. Ao final, o homem disse apenas, obrigado. Entraremos em contato. Levantei, agradeci e saí da sala sem olhar para trás. No corredor silencioso, a humilhação me atingiu como uma onda. Eu tinha falhado. Tinha perdido a chance da minha vida e ainda saído como uma louca mentirosa. Mas por baixo de tudo isso, uma fagulha estranha de alívio começou a queimar. Eu tinha contado a verdade. E agora, o que quer que acontecesse, seria a consequência disso. Os 3 dias seguintes foram um inferno silencioso. Eu mal saía do quarto, e quando saía tratava minha mãe como um fantasma. O pior era que Lara agia com uma normalidade assustadora. Preparava minhas comidas favoritas, perguntava como eu estava, se eu tinha notícias da bolsa. Era um jogo psicológico doentio, e ela era mestra. Cada gesto de cuidado era uma faca girando na ferida que ela mesma abriu. Eu estava afundando em um poço de apatia, quase acreditando na narrativa que ela queria criar, que eu era uma filha ingrata e desequilibrada. Na quarta-feira, meu celular tocou, exibindo um número desconhecido de São Paulo. Atendi com o coração na mão. Era a fundação. A voz era de uma das mulheres da entrevista, a que estava à direita. Karen? Ela disse, com um tom profissional, mas menos gélido que antes. Sua entrevista foi atípica. E francamente a maioria do comitê votou por sua desclassificação imediata. Senti o chão sumir, porém ela continuou, e meu fôlego prendeu. Seu histórico acadêmico é um dos mais impressionantes que vimos em anos. Eu consegui convencê-los a te dar uma última chance. Mas para isso preciso que me envie cópias digitais do seu diploma, histórico escolar e um boletim de ocorrência sobre a perda do seu passaporte até o fim da semana. Consegue fazer isso? Eu gaguejei um sim, claro, consigo, e desliguei, tremendo. Era um bote salva-vidas no meio do nada. A esperança, por menor que fosse, me tirou da letargia. O único lugar onde eu poderia ter cópias digitais seria no nosso velho computador de mesa, um trambolho que ficava em um pequeno escritório no andar de baixo. Fazia anos que eu usava majoritariamente meu notebook, mas lembrava de ter escaneado documentos para a inscrição da faculdade anos atrás. Liguei a máquina, que demorou uma eternidade para iniciar. Comecei a busca, vasculhando pastas antigas com nomes como trabalhos da escola e docs importantes. Encontrei uma versão em PDF do meu histórico escolar, mas nada do diploma. O desespero começou a voltar. Por puro instinto, uma ideia sombria me ocorreu. Abri o navegador de internet e cliquei no histórico de buscas. E foi aí que meu mundo desabou de vez. A lista de pesquisas recentes, todas feitas por minha mãe, contava uma história aterrorizante. Como impedir filho de se mudar para outra cidade? Bolsas de estudos tão difíceis de conseguir? Como queimar papel de forma rápida e segura em casa? Danificar passaporte com água funciona? Sintomas de instabilidade emocional em jovens adultos. Cada linha era um soco no estômago. Ela não tinha tido um surto. Ela tinha pesquisado, planejado. E a última pesquisa me gelou a alma. Ela estava armando um jeito de me pintar como louca. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia controlar o mouse. Fui para a lixeira do e-mail dela, que estava logado. Lá, dezenas de mensagens recuperadas. E-mails para minhas tias, pintando um quadro de como eu estava arrogante, distante, obcecada com essa ideia de abandonar a mãe doente. Ela não tinha doença nenhuma. Ela estava construindo uma narrativa para a família, uma onde ela seria vítima quando eu partisse. A sabotagem não foi sobre o terno ou os papéis. Foi sobre me quebrar, me prender a ela para sempre. Naquele instante a tristeza e a humilhação evaporaram, dando lugar a uma fúria fria e cortante. A mulher que me criou não era uma mãe, era uma carcereira. Abri minha gaveta, peguei um pendrive e com uma calma assustadora comecei a copiar tudo. Cada pesquisa, cada e-mail, cada prova da sua traição. O choro tinha secado. Agora era a hora de planejar. Com o pendrive no bolso, o mundo parecia diferente. A raiva tinha se solidificado em um propósito gelado. Enviei os documentos digitais que tinha para a fundação, junto com um breve e-mail explicando que o boletim de ocorrência do passaporte seria feito em breve. Meu foco, no entanto, não estava mais apenas na bolsa de estudos. A bolsa era uma fuga, mas o que eu precisava era de libertação. E a chave para isso, eu sentia, estava no passado com meu pai. Ele sempre me disse: Karen, nunca dependa de ninguém. O conhecimento é seu, o seu futuro é seu. Palavras que minha mãe sempre desdenhava como egoísmo. Naquela noite, enquanto Lara assistia a sua novela na sala, com a tranquilidade de quem acredita ter o controle absoluto, eu fui até o fundo do seu armário, onde sabia que ela guardava uma caixa de metal velha e empoeirada. Era a caixa de papéis inúteis do meu pai, como ela chamava. Ela nunca tinha se dado ao trabalho de abri-la. Com um grampo de cabelo forcei a fechadura frágil. Dentro, o cheiro de papel velho e lembranças. Havia fotos antigas, cartas, manuais de ferramentas e no fundo, um envelope pardo e grosso selado. Em cima, a caligrafia do meu pai. Para minha filha, Karen. Abrir quando precisar se lembrar da sua força. Meu coração deu um salto. Rasguei o envelope com as mãos trêmulas.
Dentro não havia uma carta sentimental, mas documentos. Cópias de seus investimentos, apólice de seguro de vida e 2 documentos que fizeram meu sangue gelar. Uma cópia autenticada do seu testamento e a escritura original da casa. Comecei a ler o testamento, o jargão legal lentamente fazendo sentido. Ele deixava para Lara uma pensão generosa, o suficiente para ela viver confortavelmente. Mas a casa onde cresci e onde minha mãe agora cozinhava tranquilamente a poucos metros de mim, era diferente. A cláusula era cristalina, a propriedade seria transferida para o meu nome no dia em que eu completasse 18 anos. Minha mãe teria o direito de morar nela como minha guardiã legal até essa data. Eu tinha 22. Há 4 anos eu era a dona legal desta casa. Lara não era a proprietária. Ela era, legalmente falando, uma inquilina que vivia de graça na minha propriedade. A revelação me atingiu como um raio. Era uma arma. A arma perfeita. Ela tentou destruir meu futuro me tirando tudo, e agora eu podia tirar dela a única coisa que lhe dava segurança, o teto sobre sua cabeça. Peguei meu celular e liguei para o Felipe, mas desta vez minha voz não tinha pânico. Era fria, baixa e precisa. Felipe, você não vai acreditar no que eu descobri. Preciso de um advogado. Agora. Ele não questionou meu tom. Apenas disse que seu tio era advogado e que conseguiria uma consulta para o dia seguinte. Na manhã seguinte, encontrei o Dr. Matos, um homem de 50 e poucos anos com um olhar perspicaz. Coloquei o pendrive e a escritura na mesa dele. Falei por 20 minutos sem parar, contando tudo, desde as cinzas no quintal até o conteúdo do envelope. Ele ouviu em silêncio, o rosto impassível. Quando terminei, ele pegou a escritura, leu-a atentamente e depois leu o testamento. Finalmente, ele olhou para mim por cima dos óculos. Senhorita Karen, ele começou juridicamente, a situação é bastante simples. A casa é sua. Sua mãe é uma ocupante sem contrato. Você tem todo o direito de pedir a desocupação do imóvel. E com as provas de sabotagem e coação psicológica que você tem neste pendrive, qualquer juiz lhe daria ganho de causa em um piscar de olhos. Saí do escritório dele com uma pasta na mão. Dentro estavam os papéis que ele havia preparado. Uma notificação extrajudicial de desocupação de imóvel. A vingança tinha deixado de ser um sentimento. Agora, ela tinha um formato, um processo e um prazo de validade. Esperei 2 dias. 2 dias em que observei minha mãe com uma clareza dolorosa. Observei a maneira como ela cantarolava na cozinha, como arrumava as almofadas do sofá, como se movia pela casa com a posse de uma rainha em seu castelo. Um castelo que não era dela. Em nenhum momento ela demonstrou remorso, apenas uma irritação velada pela minha contínua distância. Na quinta-feira à noite decidi que era a hora. Felipe estava a postos, com o carro estacionado no fim da rua, apenas uma mensagem de distância caso algo saísse do controle. Não que eu achasse que fosse preciso. A minha força não estava nos músculos, mas na pasta de couro que eu segurava. Encontrei Lara na sala, assistindo a um programa de auditório barulhento na televisão. Ela sorriu ao me ver. Ah, aí está você, meu bem. Achei que tinha virado um fantasma. Sente aqui, vai começar o show de calouros. Eu não me sentei. Fiquei em pé em frente à televisão, bloqueando a visão dela. Preciso conversar com você, Lara, eu disse, usando o nome dela de propósito. A surpresa cruzou seu rosto, o sorriso vacilou. Lara? Que formalidade é essa? Ignorei a pergunta. Eu estive usando o computador antigo, comecei, a voz calma, quase uma narração. É interessante o que se encontra no histórico de buscas. Por exemplo, como impedir filho de se mudar para outra cidade. Ou, o meu favorito, sintomas de instabilidade emocional em jovens adultos. Você estava fazendo uma pesquisa para algum trabalho? O rosto dela perdeu a cor. A máscara de mãe boazinha caiu, revelando uma carranca de puro ultraje. Você andou bisbilhotando as minhas coisas? Que direito você tem? O mesmo direito que você teve de queimar meus documentos. Imagino, retruquei, no mesmo tom controlado. Também achei os e-mails para a tia Marta e a tia Sônia. A construção cuidadosa da sua imagem de vítima, de mãe abandonada. Foi uma bela performance. Ela se levantou do sofá, o corpo tremendo de raiva. Ingrata, eu fiz tudo por você. Tudo? E é assim que você me paga? Me espionando? Inventando essas mentiras absurdas? Mentiras, eu disse e abri a pasta. Tirei a primeira folha e coloquei sobre a mesinha de centro. Era a cópia da escritura. Meu pai me deixou esta casa, Lara. Ela é legalmente minha desde que eu fiz 18 anos. Ela olhou para o papel sem entender, os olhos saltando das palavras para o meu rosto. O quê? Isso é ridículo. Seu pai nunca faria isso. Ele fez, continuei, a voz sem emoção. Ele garantiu que você tivesse uma pensão para viver, mas ele me deu a liberdade. Ele sabia que eu precisaria dela. O entendimento finalmente a atingiu. Não era raiva que tomava seu rosto agora, mas pânico puro. A base do seu mundo estava ruindo. Karen, filha, por favor, onde eu vou morar? Você não pode fazer isso com a sua mãe. A voz dela se transformou em um lamento. As lágrimas que ela tantas vezes usou para me manipular agora pareciam genuínas, nascidas do terror. Foi nesse momento que coloquei o segundo papel Minha em cima ex-esposa da prometeu escritura. arruinar a minha vida depois que eu me divorciei dela. Ela virou minhas filhas Eu contra mim posso. e fez elas E eu chamarem vou, o novo eu namorado disse, dela de finalmente papai. Quando minha olhando filha me lá nos devolveu o olhos. presente Você que eu tem havia 30 comprado e dias disse para que o papai desocupar Marcos o não meu a deixava imóvel. aceitar coisas Encontre um baratas. lugar Eu soube para que morar minha com a ex-esposa pensão tinha que o cumprido papai sua promessa. deixou. 8 meses Virei antes, as estávamos costas no para a tribunal de mulher família. que O juiz tinha começava a acabado de soluçar assinar nosso histericamente divórcio no e meio da concedido a sala ela e a guarda caminhei das em nossas direção à filhas, porta. Sofia Eu e não Maia. A senti Clara tinha prazer. feito uma performance Não digna senti de Oscar alegria. e tentando como um Senti monstro apenas o ausente. clique Assim que os de uma advogados fechadura viraram as antiga se costas, ela se abrindo aproximou dentro e de mim. sussurrou: Eu vou Você
apagar você da história delas. Em um ano, elas nem vão lembrar o seu nome. Achei que era apenas a raiva do momento. Eu estava enganado. Nos primeiros meses, ela começou com pequenas sabotagens. Eu tinha o direito de vê-las a cada 15 dias, mas sempre havia uma desculpa. Sofia estava com febre, o Maia tinha um campeonato. Se eu ligava na quarta-feira, os telefones estavam desligados. Comecei a documentar cada recusa, mas meu advogado foi honesto. Sem prova física de alienação parental, os juízes raramente intervinham. Fui forçado a me mudar para um apartamento com cheiro de mofo. 60% do meu salário ia direto para a pensão e para a poupança da faculdade delas. Eu comia macarrão instantâneo 4 vezes por semana para garantir que a escola estivesse paga. No quinto mês, o Marcos apareceu. Fui buscar as meninas numa sexta-feira e a Sofia estava usando um tênis que custava mais que meu aluguel. Quando perguntei a origem, ela revirou os olhos. O papai Marcos comprou. Ele disse que não posso andar por aí parecendo pobre. Meu sangue congelou, papai Marcos. A Maia me contou que ele morava com elas, dirigia um Porsche e as levava a restaurantes caros. A Clara tinha fisgado um empresário rico que comprava o amor delas de uma forma que eu não conseguia competir. As visitas viraram um inferno. Minhas filhas agiam como se fizessem um favor ao respirar o mesmo ar que eu. O fundo do poço chegou no dia dos pais. Fiquei 2 horas esperando numa pizzaria e elas não apareceram. Clara rejeitou minhas ligações. Em casa, vi a foto no Instagram, as 3 e o Marcos no iate. A legenda dizia: Feliz Dia dos Pais para o homem que assumiu o controle, o verdadeiro pai das minhas princesas. Desmoronei e chorei até vomitar, mas no dia seguinte, a tristeza virou clareza. Eu sou auditor forense. Minha profissão é encontrar anomalias que pessoas normais ignoram. Fez um máximo na foto do iate. A imagem projetava luxo, mas o relógio do Marcos chamou a atenção. Ele usava um Patek Philippe Nautilus. Esse modelo tem um detalhe imperceptível na data que falsificadores nunca acertam. O dele estava errado. A fonte era fina demais. O papai rico usava uma falsificação de $40. O jogo virou ali. Peguei a placa do Porsche numa foto antiga e paguei um despachante. O carro não estava no nome de uma empresa. Estava registrado numa locadora de alto risco que aluga carros de luxo por diária. O homem perfeito era uma fraude. Passei semanas investigando. Descobri que Marcos era Marcelo, um estelionatário com passagem em 3 estados. Ele mirava recém-divorciadas com altas pensões, criava a ilusão de riqueza, convencia a investir num negócio e sumia. A ganância da Clara a colocou na mira de um predador. Fui direto aos extratos bancários da poupança da faculdade das meninas. Quando recebi o relatório, quase infartei. Clara tinha retirado $80 mil em 2 semanas, justificando como reformas. Ela estava entregando o futuro das meninas para o Marcelo. Reuni um dossiê com 300 páginas provando a fraude e o histórico criminal. Levei tudo para a polícia e para um juiz no meio da noite. O mandado de busca e apreensão saiu na mesma tarde. Fiz questão de estar lá às 6 da manhã. 4 viaturas encostaram. A Clara atendeu de hobby de seda com a superioridade de sempre, que derreteu ao ver os distintivos policiais. Eles entraram como um furacão. Marcelo tentou pular a janela de cueca, mas foi pego. Clara gritava que era um engano, que ele era um empresário. O detetive o algemou no chão e jogou a ficha criminal na mesa. O seu empresário atende por 3 nomes e tem 6 mandados por estelionato. Clara olhou para os papéis e para mim na porta. A ficha caiu. O homem que ela usou para me humilhar tinha roubado o dinheiro das filhas. Ela caiu de joelhos berrando. Minhas filhas tremiam na escada. Ajoelhei na altura delas e abri os braços. Sofia, que me odiava, se jogou no meu pescoço soluçando. Maia se agarrou na minha camisa. Papai, me tira daqui. Naquela manhã, meu advogado pediu a guarda total, com as contas congeladas. Clara era investigada como cúmplice de estelionato. O juiz ordenou a venda da casa para restituir o roubo. Um ano se passou. Clara mora num quarto alugado, trabalha como recepcionista e me paga pensão. Tem visitas quinzenais, mas as meninas pediram para reduzir para uma vez ao mês. Ontem, no meu apartamento novo, Sofia encostou no meu ombro. Obrigado por não desistir da gente. Clara prometeu me apagar da história delas. No fim, ela foi a única. Quase me foi roubada. A vida que eu retomei, não das cinzas, mas da minha própria e inabalável vontade de existir.